Fala galera, dando sequência então aos vídeos de indicadores. Hoje a gente vai falar de um indicador que para mim é um dos mais importantes, que é endividamento, certo? Fica ligado aí, a gente vai mostrar alguns indicadores e depois a gente vai para o quadro para fazer o comparativo. Roda a vinheta. Fala pessoal, então a gente vai começar pela liquidez corrente, então é o nosso ativo circulante pelo nosso passivo circulante. Então ele quer dizer qual o poder da empresa de pagar as suas dívidas a curto prazo. Então se esse valor ele estiver acima de 1, quer dizer que a empresa ela tem mais caixa aí em curto prazo para pagar suas dívidas. Outro indicador então é a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Então é uma relação aí da dívida que a empresa tem sobre todo o seu patrimônio que ela tem. Obviamente esse dado quanto menor melhor, né, que indica que a empresa tem pouca dívida. Eu particularmente, isso é uma questão muito pessoal minha, eu tenho como métrica, um dos parâmetros que eu uso é não investir em empresas que têm a dívida líquida sobre o patrimônio líquido acima de 1, né, que tem uma dívida maior do que todo o seu patrimônio. Eu acho que isso já é um exagero, né, em cima da dívida que ela tem. Isso seria a mesma coisa que a gente investir de forma alavancada, né? Quer dizer que a empresa ela está alavancada, então está aí com uma dívida maior ou com empréstimos, financiamentos. Claro, tem alguns setores, né, que às vezes acontece isso. Tem algumas empresas aí, por exemplo, de energia, que elas têm um endividamento maior, é mais natural, né? Porque tem mais investimentos também, uma série de projetos que estão rolando, mas é justamente como o Jonas comentou, é muito importante olhar para que tenha um endividamento baixo, né, em relação ao seu patrimônio. Isso, e até o setor de energia, como eles têm uma provisão de faturamento muito certa, assim, eles sabem quase que exato quanto eles vão receber a longo prazo, então eles conseguem gerir um pouco melhor essa questão das dívidas. Exatamente. E tem alguns casos também, pessoal, que vocês vão ver quando forem analisar uma ação, de ter dívida líquida negativa, de liquidação do patrimônio líquido negativa. O que isso quer dizer? Isso é uma coisa muito boa. Isso quer dizer que a empresa tem mais dinheiro em caixa, mas ela não tem nenhuma dívida e tem mais dinheiro ainda em caixa, tá? Então esse é um indicador muito bom para vocês ficarem ligados. Seguindo nessa linha, então a gente também tem a dívida líquida sobre o EBIT. Então o EBIT ele é o lucro operacional da empresa e esse indicador ele vai te dizer mais ou menos em quanto tempo a empresa vai conseguir se pagar realmente, né, em relação a isso. Então também seria quanto menor sempre melhor esse valor, né? Então dentro dessa parte de endividamento, né, esses são os principais aí que a gente elenca para ser avaliado dentro dessas métricas aí que a gente passou para vocês. Dentro da dívida líquida sobre EBIT eu sou muito seguro quanto a endividamento de empresas, pessoal. Então eu também tenho uma métrica que eu levo ali, que eu não invisto em empresas com uma dívida líquida sobre EBIT maior que 3. Né? O que quer dizer se o dívida líquida sobre EBIT fosse 3? Como o Thiago falou, que ela levaria 3 anos para pagar a sua dívida, considerando o EBIT atual, que é o lucro operacional. O lucro operacional. Então isso é uma métrica que eu tenho com o meu perfil de investidor. Vocês têm que saber o quanto vocês querem tomar risco, né? Mas isso é uma métrica que eu tenho de forma pessoal minha. Até porque a gente está fazendo uma avaliação de longo prazo, né? Então, um valor aí de 2, 3 anos, isso não vai impactar tanto. Claro que também tem que ser bem avaliado isso ali, né? Porque às vezes esse valor muito alto pode representar ou um lucro muito baixo da empresa ou também um endividamento muito alto, né? Um lucro operacional. Então, por isso de tomar essa atenção em relação a esse indicador, né? Isso aí então, vamos pro quadro? Bora fazer lá. o comparativo no quadro certinho lá, vai ser mais fácil de vocês entenderem. Vamos lá. E aí pessoal, então a gente veio aqui agora para a prática, colocar os indicadores aqui no quadro e a gente fazer aquela avaliação como a gente fez no vídeo anterior. Isso, a gente vai manter sempre as duas empresas, para até no final vocês terem um comparativo de todos os indicadores, para ser até mais fácil de vocês tomarem a análise de vocês. Perfeito. Vamos lá então, liquidez corrente, eu vou passar primeiro os dados da Fleury todos, tá? Perfeito. Da liquidez corrente da Fleury 1,84, dívida líquida sobre PL 0,47 e dívida líquida sobre EBIT 1,93. Da Qualicorp, então, liquidez corrente 2,36, dívida líquida sobre PL 0,20 e dívida líquida sobre EBIT 0,60. Lembrando que esses dados, pessoal, a gente pegou todos no Status Invest, tá? E estamos gravando hoje, dia 14 de janeiro. Perfeito. Vamos para análise então, galera. Então a gente analisando aqui, né, liquidez corrente Qualicorp está maior, né? Então vencendo aqui nessa questão desse quesito.
na parte de dívida líquida sobre o patrimônio, né, a gente também vê um valor menor para a Qualicorp, então quer dizer que ela tem um endividamento menor. Caiu a mochila. Caiu a mochila, nada demais. E aqui também na parte de dívida líquida sobre EBIT, da mesma forma. Então, olhando aqui nesses indicadores, a gente teve em relação aos aspectos aí para a Qualicorp ganhando em todos os indicadores, né? Mas lembrando, não é uma análise friamente só de alguns indicadores, né? Quais são os indicadores aí? Liquidez corrente, dívida líquida sobre patrimônio líquido e dívida líquida sobre EBIT. Então, galera, como o Thiago falou, isso aqui é uma análise bem por cima, né, de apenas alguns indicadores. Tenham em mente que vocês têm que fazer uma análise bem mais completa, que a gente vai aos pouquinhos passando aqui para vocês, tá? Lembrando também, pessoal, em relação ao endividamento, agora que vocês podem vir em 2021 até aumentar um pouco esse endividamento de algumas empresas, justamente porque a gente vive um momento onde a taxa de juros está nas mínimas históricas. Então muitas empresas aproveitaram até esse cenário para fazer alguns financiamentos justamente para investir na própria empresa, né? Lembrando que com a taxa de juros mais baixa, às vezes até vale a pena a empresa fazer um certo financiamento que ela investindo na sua própria marca, no seu crescimento, ela consegue ter um retorno muito maior do que os juros que ela vai pagar. Exatamente, o que ela consegue ganhar, né, no operacional dela com esse valor vai ser bem maior do que os juros e que compensa fazer esse tipo de endividamento. Isso. Mas tem que, obviamente, ser sempre um endividamento saudável, né? Exatamente. Isso aí, galera. Então, mantenha aí os próximos vídeos, né? A gente vai cada vez mais fazendo todos os indicadores para vocês conseguirem analisar de forma completa as empresas, né? E não esqueçam então de curtir esse vídeo, comentem aqui embaixo, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, isso é importante para nós, e compartilhem com os amigos de vocês. Comentem aí qualquer dúvida, que a gente vai também estar respondendo aí, e nos sigam também lá no Instagram, @sejamlouco. Sempre vai ter conteúdo bacana para vocês lá. Isso, valeu galera!